Finalmente aconteceu! Pela primeira vez estarei falando sobre uma nova temporada de Outer Banks neste canal. Pra quem não me conhece, eu sou a Mari, eu falo de entretenimento aqui no YouTube, falo sobre música, séries, filmes e outros assuntos. Então se você se interessa por este tipo de conteúdo, já aproveita, se inscreve no meu canal. Estamos rumo aos 100 mil inscritos aqui no YouTube, então eu ficaria muito feliz se você pudesse se inscrever e me ajudar. E aí, só pra dar um contexto geral, né? A quarta temporada de Outer Banks chegou na Netflix hoje, dia 10 de outubro. A gente tá tendo pela primeira vez uma divisão na temporada, né? Então, os 5 primeiros episódios foram liberados hoje e os próximos 5 vão ser liberados só no mês que vem. Mas é a primeira vez que eu estou acompanhando Outer Banks no lançamento. Essa é uma série que, quando ela estreou, eu acabei deixando passar, não assisti, mas no fundinho eu tinha aquela vontade de, de repente algum dia eu assisto. E aí esse foi o ano em que eu decidi assistir Outer Banks. E aí assisti as 2 primeiras temporadas aos poucos, fui vendo bem devagar, com espaçamento de meses. E aí a Netflix anunciou a quarta temporada e eu falei, meu Deus, eu preciso correr pra assistir a terceira temporada. Eu terminei a terceira temporada ontem, dia 9 de outubro, e assisti a primeira metade da quarta temporada hoje cedo pra conversar correndo com vocês sobre esses novos episódios. Difícil isso, hein? De ter a temporada dividida ao meio, porque agora eu quero os próximos 5, quero saber o que é que vai acontecer, quero saber quais vão ser as resoluções desse novo mistério. Tem muitas informações ainda que a temporada precisa dar pra gente, mas vamos ter que esperar, porque agora a continuação só no mês que vem. Com tudo isso dito, vamos então conversar sobre esses 5 primeiros episódios, e a gente vai fazer isso com spoilers. Então se você ainda não assistiu a nova temporada de Outer Banks, vai assistir depois, você volta nesse vídeo. Vamos lá! Eu confesso pra vocês que eu tava um pouquinho cética em relação a essa nova temporada, porque eu acho que a terceira temporada trouxe uma conclusão muito boa pras aventuras dos Pogues, né? Eu acho que a terceira temporada, no final, ela conseguiu amarrar todos os mistérios que estavam ali aparecendo na série desde o começo. A maioria deles estava envolvendo o pai do John B, o Big John, que faleceu. E aí uma outra morte que a gente teve no final da terceira temporada foi a do pai da Sarah, né? Eu assisto a série em inglês, então eu pronuncio do jeito que eu escuto, Sarah. Mas eu sei que na versão dublada em português a pronúncia é Sarah. Mas acho que não faz diferença pra nossa conversa, vocês vão entender sobre quem eu tô falando, independente de como eu pronunciar, né? Enfim, o Ward morreu também no final da terceira temporada, então a gente teve o grande vilão da série até então morto, e a gente teve também o pai do John B, que era esse motor da série, de todas as ações do John B, a vontade dele de conquistar um tesouro, de ir atrás do trabalho da vida do pai, né? Então ele guiou a série do começo até o final da terceira temporada, e os dois morrem, então a gente tem uma conclusão pra essas duas coisas. E os Pogues, depois de muita luta, sofrimento, caos, gritaria, surto, eles conseguem colocar a mão no ouro, né, de Eldorado. A Sarah e o John B encontram a caverna ali que representa Eldorado, e eles pegam ouro dali de dentro, explodem a caverna depois disso, ficam ricos. Então a gente termina a terceira temporada com os Pogues ricos, finalmente ganharam dinheiro. E aí, considerando que a terceira temporada então acabou bem redondinha, encerrando essa história muito bem, eu me perguntei, será que a gente precisa de uma quarta temporada? Precisar, realmente a gente não precisava, porque essa história tinha sido bem finalizada. Mas eu acho que a série consegue lidar bem com essa quarta temporada, pelo menos com essa primeira metade, né? A gente tem sempre que lembrar ao longo desse vídeo que tudo que eu disser aqui tem validade de 1 mês, porque pode sempre acontecer da segunda metade ser tenebrosa e estragar tudo que eu disse na primeira. Mas eu acho que essa nova temporada de Outer Banks consegue trazer um novo mistério de uma forma que faz sentido e consegue contar essa história num ritmo muito melhor do que a terceira temporada, por exemplo, contou a sua história. Então assim, eu gosto muito do primeiro episódio, porque eu acho que é um episódio que toma tempo pra falar sobre os nossos personagens, pra focar na vida deles, ainda antes de introduzir o mistério. No final da terceira temporada a gente tinha visto um salto temporal de 18 meses, e aí a gente tinha ali os Pogues sendo homenageados em Kildare, e um cara desconhecido chegava até eles e dizia, olha, tô aqui com esse manuscrito, com esse diário de bordo, e quero que vocês me ajudem a entender o que isso aqui significa, então eu tenho uma missão pra vocês. Topam? E aí eles meio que topam no final da temporada anterior, só que a gente não tinha entendido as motivações, porquê e o que é que tinha acontecido com eles nesse meio período, né? A série disse pra gente que, agora a Aki cuidava de tartarugas, o Pogue tava prestes a ir pra faculdade, o JJ comprou um barco, eles tinham uma loja de surf, mas a gente não viu nada disso acontecendo. E aí quando a quarta
quarta temporada começa, eu acho que um dos grandes acertos é, nesse primeiro episódio da nova temporada, mostrar pra gente exatamente o que aconteceu nesses 18 meses. Então a série, ela volta e ela vai mostrando pra gente como foi pros nossos personagens voltarem pra casa, o reencontro do Pope com os pais, o reencontro da Ki com a família dela, apesar de que eu já vou aproveitar esse momento do nosso vídeo pra fazer uma crítica à série. Eu achei que a gente fosse ver alguma coisa da relação da Ki com os pais dela nessa nova temporada, principalmente porque no final da temporada anterior, os pais dela tinham mandado ela pra um acampamento de jovens problemáticos, trancado ela à força, contra a vontade. E pra mim isso foi o ápice. Tipo assim, eu sou uma pessoa que até então eu compreendia muito as ações dos pais da Ki, né? Pô, ela é uma das únicas... Ela e o Pope são os únicos que têm uma família funcional, que se preocupa com eles. Então eu entendia essa tentativa de proteção dos pais, essa preocupação que eles tinham. Mas a partir do momento em que eles trancam ela num lugar, num reformatório, né? Tipo, como se fosse numa reabilitação contra a vontade dela, à força, nesse momento eu fiquei tipo, mano, é isso. Eu acho que esse é o momento onde a gente vai ter o rompimento da Kiara com os pais. E meio que a gente tem, porque ela agora tá morando com os Pogues, a gente vai falar disso, então ela não tá tendo contato com os pais, mas eu acho que a gente tinha que ter tido uma resolução, tinha que recuperar esse assunto que ficou lá na terceira temporada, que eu acho que ele foi muito forte, e eu acho que pra Ki foi muito traumático enquanto personagem, né? A gente não viu nada disso aqui, mas a gente vê então o reencontro do Pope, o reencontro da Ki com as famílias, a gente vê eles voltando ali pra Kildare, e a gente vê que realmente o ouro deles foi validado, a história deles com o Eldorado foi validada, eles ficaram ricos, beleza. Só que eles não ficaram tão ricos assim. Ao todo, eles ganharam tipo 1 milhão e pouco de dinheiro, né? Entendo que a gente tá falando de dólares e não de reais. Mas ainda assim, 1 milhão não é um dinheiro que você fala, ai, agora eu nunca mais preciso me preocupar com dinheiro. É bastante dinheiro, principalmente pra quem não tinha nada, mas é um dinheiro que se você não cuidar, vai embora. E no caso, vai embora. Nesse primeiro episódio, gente, eu gosto muito do JJ, tá? Eu gosto muito, eu acho que esse personagem é muito carismático, ele é muito queridinho, a gente quer cuidar e proteger ele, porque a gente sabe todos os traumas que ele tem, quando a cabeça dele é perturbada. Mas nesse primeiro episódio, eu queria matar o JJ, eu queria matar o JJ. Não só ele dá um lance de 700 mil na propriedade da família dele que tava indo pra leilão. Tipo assim, gente, aquilo ali valia 100 mil no máximo. 700 mil é quase todo o dinheiro que eles têm. Eles ficam pobres, de novo. Ficam com pouquíssimo dinheiro. E aí, eles conseguem comprar a propriedade, mesmo sendo esse absurdo. Constroem um negócio, beleza, tá fazendo rodar o negócio, só que eles estão sem dinheiro. E aí, o JJ, novamente, no primeiro episódio, aposta todo o restante do dinheiro que eles têm na corrida de moto que ele vai participar e ele perde. E nesses dois momentos eu senti ódio. Eu senti ódio do JJ, ódio. E aí, isso pra mim é um reflexo de um problema que a série às vezes tem, que é não fazer os seus personagens evoluírem. A graça de Outer Banks, coisa mais interessante sobre essa série, são os personagens e as relações entre eles. Não dá pra gente dizer que essa é uma série que não tem furos de roteiro, que é uma obra-prima, que é genial. Não é. É uma série adolescente de qualidade às vezes questionável, que às vezes a gente vê umas coisas absurdas acontecendo e a gente fala, ah, não, tudo bem, né? Vamos passar esse pano. Dentro desse contexto, a gente aceita. Mas não é uma série sem defeitos. A grande qualidade, o grande diferencial de Outer Banks é ter personagens que são muito carismáticos e ter personagens com relações entre si que são muito, muito, muito legais de acompanhar. Eles são o carisma, o brilho da série. E aí eu acho que nem sempre eles focam o suficiente nos personagens, nas relações entre eles, e no desenvolvimento, no amadurecimento desses personagens e dessas relações. Então esse é um problema que eu acho que a série tem. Mas, ainda assim, apesar disso, eu acho que a série conseguiu, nessa temporada, equilibrar o novo mistério que surge a partir disso, né? Então, a gente tem os Pogues precisando de dinheiro, e aí faz sentido quando eles recebem essa proposta de um cara chamado Wes Jenrette, pra que eles ajudem ele a encontrar algumas coisas que pertenciam ao Barba Negra. E eu acho muito interessante trazer essa história do Barba Negra, que é uma história real, mas que já inspirou tantas obras no audiovisual, né? E eu gosto que Outer Banks traz a figura dele pra dentro da sua história, do seu mistério. Acho que também isso é um ponto positivo. E aí esse vai ser o mistério. Eles vão começar a ir atrás dessas relíquias que fazem parte do tesouro do Barba Negra. E esse mistério, ele depois, né, mais pra frente no 5º episódio, se conecta a um dos personagens, ao JJ especificamente. A gente vai falar sobre isso também em breve. Mas eu acho, então, que a série consegue equilibrar esse novo mistério, os desenrolares desse novo mistério nessa primeira metade da 4ª temporada com os personagens. Porque na terceira temporada, uma coisa
coisa que eu senti falta foi da gente ver mais os personagens juntos, e os planos deles, e as missões deles, e as coisas se desenrolando pensando neles. Porque na terceira temporada a gente viu muito o John B com o pai dele. Chato. O pai dele era um chato. Mas aí, por conta disso, na terceira temporada, eles estavam... Os Pogues, no caso, né? Estavam mais afastados. E aqui a gente tem eles de volta. E era uma preocupação que eu tinha, inclusive, pra essa temporada, por conta dos rumores de treta de elenco, né? Dizem que o ator que faz o JJ não tá muito conversando, né? Interagindo ali com o restante do elenco. E a gente pode falar disso num outro momento, se vocês quiserem. Não vem ao caso especificamente aqui, né? Mas eu tava com essa preocupação. Eu acho que não. A gente tem bastante cena de todos eles juntos. No primeiro episódio inteiro é legal ver eles interagindo ali nessa república que eles construíram no meio da terra da família do JJ, né? Eles estão ali vivendo juntos. Eu gosto também nessa primeira metade da temporada que a gente tem os 3 casais juntos e a gente não teve ainda nessa temporada problemas nos relacionamentos dos casais. Eu acho que tudo bem também. Eu gostaria de ver mais do JJ e da Kiara e do Pope com a Cleo, porque eu acho que a gente merecia mais cenas deles, principalmente da Cleo com o Pope, porque eu acho que eles têm poucos momentos essa temporada. A gente não vê muito do relacionamento deles, né? Enquanto da Sarah e do John B a gente vê mais, porque eles já estão em desenvolvimento como casal desde a primeira temporada, enquanto os outros dois foram realmente desenvolvidos na temporada anterior, na terceira, né? Então nessa primeira parte da temporada a gente não tem grandes problemas entre os casais, mas isso é bom, isso é positivo, porque dá tempo da gente ver mais sobre eles, né? Então eu gosto de ver às vezes eles em duplas, às vezes em trios, às vezes em quartetos, se unindo pra desenrolar várias coisas, pra fazer o plano andar, pra fazer as coisas acontecerem. Então eu acho que essa temporada consegue equilibrar isso muito bem, consegue entender que o brilho da série tá nesses personagens e é neles que a gente tem que investir, e é na relação deles que a gente tem que investir. Esse é o ouro dessa série. E eu acho que tem uma outra coisa na qual essa temporada, essa primeira metade pelo menos, né, acerta. Eu sinto que a gente tem uma história onde tudo tá conectado, onde todas as frentes, todos os núcleos estão de alguma forma conectados, né? Então a gente descobre no final da temporada que o Wes, que é esse cara que vai atrás deles, né? Esse senhor que vai atrás deles pra pedir ajuda com essa história do Barba Negra, ele na verdade era avô do JJ. Na verdade, o JJ não é filho biológico do pai dele, ele é filho da filha do Wes, que morreu num naufrágio de um barco. E aí acreditava-se que o filho, o bebê, né, tinha morrido também. Mas não, na verdade o bebê sobreviveu. A gente vai ver como foi que isso aconteceu, provavelmente, na próxima metade da temporada. E esse bebê é o JJ. Então a gente tem o mistério dessa temporada sendo 100% conectado à história do JJ. Porque nas 3 primeiras temporadas, tudo tava ligado sempre ao John B e ao pai dele, e as histórias do pai dele. E a gente também teve a segunda temporada bastante focada na família do Pope, né, na história do Pope. E aí eu gosto que nessa 4ª temporada a gente tem, então, um foco maior no JJ enquanto personagem, na família dele, na história dele. E gosto dessa ideia de que as coisas vão se revelar todas conectadas ao passado desse personagem. E eu acho que isso vai ser importante pra evolução dele, que é algo que eu acho que precisa acontecer considerando tudo que ele faz de errado no primeiro episódio. Só que o Wes morre antes de conseguir revelar pro JJ tudo isso, né? Quem revela isso pro JJ é o pai dele a partir de uma carta que ele recebe do Wes, mas o Wes, enquanto estava vivo, não teve a oportunidade de revelar isso pro JJ. Ele morre antes e ele foi assassinado, né? A gente não sabe exatamente por quê, mas ele queria encontrar esse artefato, esse colar do Barba Negra, porque ele acreditava que esse colar era capaz de quebrar a maldição que pairava sobre a família dele. Ele achava que a família dele todo mundo da família dele sempre morria mortes trágicas por conta dessa maldição. E a gente até vê um fantasma em algum momento, né, dessa primeira metade da temporada. Tem uma cena onde aparece o velho enxergando um fantasma. E aí, pode ser que seja só o cérebro dele, né, não funcionando muito direito, ele vendo coisas, ou também existe a possibilidade da série ir pra um caminho do sobrenatural. E aí eu espero que isso não aconteça, porque senão vai virar Riverdale. E aí a gente sabe que as coisas podem dar muito errado. Então eu espero que a gente não ultrapasse essa barreira, porque as coisas têm uma vibe mística, os mistérios sempre têm uma vibe mística em Outer Banks, mas eles nunca cruzam definitivamente essa linha, né? E eu acho que ainda não é o momento de cruzar. Talvez nunca exista o momento de cruzar. A gente ainda não tem todas as resoluções, todas as respostas desses mistérios, mas como eu disse, eu acho que as coisas se conectam muito bem. Então acredita-se que, pelo menos é a teoria que a gente consegue abrir, né, que é o pai biológico do JJ, que é genro do Wes, né, quem tá por trás da morte do sogro, e provavelmente quem tava por trás também da morte da ex-esposa, porque a gente vê uma hora lá o Chup olhando uma reportagem no jornal onde diz, ai, fulano, né, que é o nome do cara, não vou me lembrar do nome dele agora, foi inocentado da morte da esposa, então ele foi investigado. Com certeza é ele que tá por trás. E ele também tá
de parceria profissional e aparentemente pessoal também, né? Ele tá se envolvendo com a senhora Hollis, que é a mulher mais velha que foi atrás do Rafe pra pedir pra ele investir dinheiro num projeto ali na ilha, porque a ilha agora tava à venda. E na verdade, muito provavelmente, ela também só tá tirando dinheiro do Rafe. Então eu acho que a temporada conseguiu fazer uma narrativa onde tudo está interligado. Isso faz muito mais sentido do que quando as coisas estão separadas. Um outro exemplo disso é que, além dos Pogues, também, como sempre, tem uma outra equipe atrás desses tesouros, né, desses artefatos. A gente ainda não sabe exatamente pra quem essa equipe trabalha, mas eu gosto como essa equipe traz de volta o Terrence na hora de sequestrar a Cleo, e aí a gente tem, então, o Terrence se sacrificando ali pra salvar a Cleo, né, ele acaba morto tentando ajudá-la, e por ele estar morto, isso também traz na Cleo uma motivação de vingança mesmo, ela quer se vingar de quem matou o Terrence, que era alguém com quem ela se importava muito, né, era como um pai pra ela. Então a gente vai ver a Cleo com certeza nessa segunda metade batendo de frente com o cara que ela sabe que matou o Terrence, e ela tem uma motivação por trás disso. Então é isso que eu quero dizer quando eu digo que a temporada consegue conectar bem as histórias e as narrativas. Eu acho que às vezes a Outer Banks é um pouco repetitiva, porque, querendo ou não, a gente tem sempre a mesma história em todas as temporadas. Os Pogues indo atrás de um determinado tesouro ou artefato perdido, e aí eles são sempre perseguidos por outras pessoas que também querem encontrar esse tesouro. Vocês entendem o que eu quero dizer com isso? É sempre a mesma fórmula, e aí só tem algumas diferenças que mudam de temporada pra temporada. E aqui a gente tem essa mesma história sendo contada de novo. Às vezes eu fico pensando que eu gostaria que a série decidisse inovar, trazer uma coisa completamente diferente. Ao mesmo tempo, essa é a história de Outer Banks, né? É isso que a série se propõe a ser. Então talvez eu só esteja pedindo demais. Mas, pelo menos nessa temporada, eu acho que tudo tá, por enquanto, bem amarrado. Vamos ver o que é que vai acontecer aí na segunda metade da temporada. Uma outra coisa que eu queria comentar com vocês antes da gente encerrar o vídeo é em relação aos Cooks, né? Então, dessa vez, a gente tem nessa temporada os Pogues de volta ali em Outer Banks, diferente da terceira, onde eles passaram bastante tempo longe, mas eles estão de volta agora. E aí, isso abre margem também pra participação dos Cooks nessa história toda, né? Pra rivalidade entre Pogues e Cooks aparecer novamente. E aí, essa rivalidade é potencializada pelo que aconteceu entre eles e o Topper na temporada passada. O Topper quase teve uma redenção, e aí, infelizmente, essa redenção não se firmou, e aqui ele tá mais insuportável do que nunca. A cena deles na praia, onde aquela outra garota que surgiu do nada, né, a Ruthie, quase atropelou a Kiara e atropelou a tartaruga. Gente, eu odiei essa cena. Não só porque eu odeio eles, porque eles todos são insuportáveis, mas porque eu acho que se essa rivalidade vai voltar a aparecer, eu gostaria que ela fosse melhor construída. Eu gostaria que ela tivesse mais fundação e eu gostaria de, às vezes, ver os Cooks se fudendo. Porque sempre são os Pogues que se fodem nessa caralha. Nossa, que ódio! Mas eu acho que a gente também pode esperar alguns desenvolvimentos em relação a isso na segunda metade, porque o Rafe está namorando a Sofia, que é uma Pogue. E ela tá ali participando de um chá revelação de classe social, né? Porque no começo da temporada ela acha que ela faz parte ali dos Cooks, e aí aos poucos ela vai percebendo que não. Mas ao mesmo tempo o Rafe também tá querendo mudar, né? Ele tá querendo fazer as pazes com a irmã, ele tá querendo construir uma casa pra ele e pra namorada. E aí isso faz ela ficar um pouco ali na corda bamba, mas como foi ela que convenceu ele a aceitar o acordo, onde ele provavelmente vai perder muito dinheiro, e ela fez isso a pedido da mulher lá, né, da senhora Hollis, eu tô na dúvida se esse é o nome dela, mas vocês vão saber de quem eu tô falando, vou botar uma foto. Provavelmente o Rafe também vai descobrir isso na segunda temporada, isso vai causar um atrito, e aí isso deve aumentar a raiva do Rafe em relação aos Pogues, mas eu queria talvez ver o contrário, né, porque eu entendo que o Rafe faz parte dessa narrativa, que o ator é ótimo e que ele, né, enfim, tem que estar ali, mas eu queria também ver outra coisa pro Rafe. Toda vez é a mesma coisa, eu já tô um pouco cansada. E eu tinha achado interessante esse relacionamento dele com uma Pogue. Eu acho que se a série se aprofundasse, de repente, a gente teria uma coisa um pouquinho mais, né, com substância pro desenvolvimento desse personagem. É isso, acho que esses são os meus comentários sobre a quarta temporada de Outer Banks. Me contem aqui embaixo o que é que vocês estão achando da temporada. E aí, obviamente, quando a segunda parte for lançada, a gente volta pra conversar sobre a resolução desse mistério do Barba Negra, né? Será que eles vão conseguir encontrar esse tesouro? Será que o JJ vai herdar a herança aí da família que ele acabou de descobrir que tem? Não sei. E será que a Sarah e o povo vão conseguir sair do lugar onde eles estão presos com aquele monte de rato? Quase passei mal naquela sequência final, pelo amor de Deus. Enfim, vamos ter que esperar pra ver. Um beijo, a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau. Obrigada por ter me assistido.